Há 2 vídeos atrás, eu comentei sobre como os blocos de tempo têm mudado a forma como realmente otimizo o meu tempo, indo até um pouquinho mais profundo e explicando sobre uma lei muito famosa, conhecida como Lei de Parkinson, que diz que o trabalho se expande de modo a cumprir o tempo que você determinou para ele. Em outras palavras, é como se ele tivesse a característica dos gases, que eles conseguem se expandir até encontrar, por exemplo, uma barreira física. Acontece que, se pararmos para pensar, o tempo que definimos é só um tempo teórico. Então imagine, num cenário que você definiu, que você estudará das 13 horas até as 14, o que fará você parar de estudar às 14 horas? Não existe nenhuma forma de você encontrar uma barreira física. E justamente pensando nesse caso em específico, eu estava notando que eu consegui sim encontrar uma forma, talvez não seja a melhor solução, mas para mim funcionou muito bem, de transformar o bloco de tempo em realmente um bloco e que ele não se expanda de maneira infinita e acabando preenchendo toda a minha agenda. E a minha simples adaptação para não prolongar demais a minha tarefa é ordenar uma tarefa depois de outra. Vamos lá. No exemplo que eu dei falando, por exemplo, do estudo, imagine que eu vou estudar das 17 até as 18. Mas como eu falei, não teria nada me impedindo que eu continuasse estudando de maneira infinita. Então, o que eu faço? Coloco uma tarefa depois. Então, eu só vou estudar até as 18, porque depois das 18 eu vou estar rezando o terço. Um outro exemplo, bom exemplo que acontece pelo menos na minha vida, eu só vou ler até as 8 horas da manhã, porque depois disso eu tenho que ir ao trabalho. E é claro que precisamos chamar a atenção para uma falha que eu também acabei cometendo por achar isso espetacular, ou seja, encontrar o limitador toda hora. É você não começar a se abarrotar, se encher de tarefas de formas que você não consegue mais ter uma qualidade de vida. Isso é muito importante. Você não pode começar a virar apenas uma máquina, que apenas vai executando as tarefas de forma 100% automática e parece que você nem tem mais uma vida. Realmente fazendo uma produtividade do bem, algo realmente natural, tranquilo e conseguir os seus resultados de acordo com o tempo. Então, para tornar ainda mais material o que eu estou querendo dizer para vocês aqui, imagine que das 7 até as 8 horas eu vou estudar. Às 8 horas eu ainda vou acrescentar uma tarefa. Por exemplo, das 8 até as 8h30 eu estarei lendo. Das 8h30 até as 8h10, para não ficar muito assim, já começar a diminuir assim o nível de intensidade das tarefas que estou fazendo, eu deixo um like nesse vídeo e depois eu paro e já começo a entrar no modo mais repousante, para que no outro dia eu tenha uma produtividade e ainda tenha uma saúde, tanto mental, física e tudo mais, ainda muito perfeita e muito boa para eu fazer as próximas tarefas. Então, ordenar uma tarefa e depois a outra, de modo que você mantenha sim cuidado para não começar a se abarrotar de tarefas, são formas muito eficientes de, pelo menos para mim, utilizar os blocos de tempo. E otimizando seus blocos de tempo, muito provavelmente você vai começar a resolver muito mais tarefas e assim a sua autoconfiança vai aumentar ainda mais. E caso esse assunto sobre autoconfiança te chame um pouco a atenção, eu recomendo que você assista o vídeo que fizemos na semana passada, em que falo como aumentei a minha autoconfiança, na verdade como resgatei ela. E caso esse vídeo tenha te ajudado de alguma maneira, não se esqueçam de se inscrever. Por minha parte, é só isso. Fiquem todos com Deus. Até semana que vem.